propósito divino da sexualidade e os primeiros alertas de Deus. No princípio de todas as coisas, quando a voz do Criador ainda ecoava fresca no jardim, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Adão abriu os olhos e contemplou a obra perfeita da criação, cercado por rios, árvores frutíferas e animais de todas as espécies. Mas em meio a tamanha beleza, havia um vazio. Não se achava uma auxiliadora que lhe correspondesse. Então o Senhor, em sua infinita sabedoria, fez cair sobre Adão um sono profundo, e de sua costela formou a mulher. Eva nasceu não apenas como companheira, mas como expressão da unidade perfeita que refletia a própria imagem de Deus. Naquele instante, foi estabelecido o primeiro propósito da sexualidade: unir homem e mulher em um laço sagrado, não apenas físico, mas espiritual. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Este mistério profundo revelava que a intimidade não era apenas prazer ou instinto, mas uma aliança divina. O corpo, criado à semelhança de Deus, foi projetado para ser templo, lugar santo de habitação do Espírito. Mas assim como a serpente enganou Eva com palavras sedutoras, o inimigo também distorceu o dom da sexualidade. Desde os tempos mais remotos, o homem passou a usar aquilo que fora dado para gerar vida e comunhão, como instrumento de corrupção, egoísmo e idolatria. Foi assim que nasceram os primeiros pecados sexuais. A Bíblia registra um dos exemplos mais marcantes em Sodoma e Gomorra. Cidades prósperas, férteis, cheias de riquezas, mas corrompidas pela luxúria e pelas práticas abomináveis. Seus habitantes haviam transformado o prazer em Deus, entregando-se a paixões desenfreadas. Quando os anjos enviados pelo Senhor visitaram Ló, os homens daquela cidade cercaram sua casa exigindo que os visitantes lhes fossem entregues para abusos. A perversão havia se tornado cultura, e o pecado sexual não era mais visto como erro, mas como estilo de vida. Por isso, o fogo caiu do céu, consumindo Sodoma e Gomorra, deixando um marco eterno de que Deus não tolera quando a sexualidade é deturpada. Outro exemplo é o do povo de Israel durante a travessia do deserto. Em várias ocasiões, a fornicação e a prostituição levaram multidões à queda. No episódio em Sitim, homens de Israel se uniram com mulheres moabitas, participando de rituais pagãos e imoralidades sexuais. O resultado foi devastador. Uma praga se espalhou pelo acampamento, levando milhares à morte. Mais uma vez, a mensagem era clara. Quando o povo de Deus profana a santidade do corpo, há consequências espirituais e físicas. Os profetas também ergueram suas vozes contra esses pecados. Jeremias comparou a idolatria a uma prostituta que abandona seu marido para seguir amantes. Ezequiel descreveu Jerusalém como uma mulher infiel que buscava prazer em alianças proibidas. A linguagem usada pelos profetas mostrava que o pecado sexual não era apenas ato físico, mas símbolo de uma rebelião espiritual contra o próprio Criador. O apóstolo Paulo, séculos depois, reforçou essa verdade ao escrever aos Coríntios: "O corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo." Ele ensinou que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela, revelando que o ato sexual une almas, e não pode ser tratado como banalidade. Para Paulo, a fornicação e todo o pecado sexual eram diferentes dos demais porque corrompiam o próprio templo do Espírito Santo. Assim, o que começou como presente divino no Éden, tornou-se um campo de batalha entre a santidade e a corrupção. Cada vez que o homem se afasta do plano original de Deus, transforma a dádiva da intimidade em instrumento de destruição. A sexualidade, que deveria refletir a pureza e a unidade do Criador, passa a refletir a rebelião e a idolatria. Os pecados sexuais não surgiram apenas como falhas humanas, mas como distorções de um dom santo. Eles carregam consigo consequências graves, tanto físicas quanto espirituais. A história de Sodoma, o erro de Israel no deserto, a voz dos profetas e as cartas de Paulo
nos mostram que a batalha pela pureza é antiga, mas permanece viva até hoje. O primeiro pecado sexual, a fornicação. Desde os tempos mais antigos, a fornicação foi reconhecida como um dos pecados mais frequentes entre os homens. O termo, muitas vezes esquecido ou suavizado, significa a prática de relações sexuais fora da aliança sagrada do casamento. Para a cultura moderna, pode parecer apenas uma escolha pessoal ou um ato sem grande importância. Mas à luz das Escrituras, a fornicação é vista como uma afronta direta ao plano divino para o corpo e para a alma. Quando Deus uniu Adão e Eva, estabeleceu que a intimidade era expressão de uma aliança, não de uma casualidade. O ato sexual, portanto, é muito mais do que prazer físico. Ele sela uma união profunda, tornando duas pessoas uma só carne. Mas quando este ato é praticado fora do casamento, quebra-se o propósito original. A união deixa de ser expressão de pacto e passa a ser apenas satisfação momentânea. É como usar um selo real para assinar contratos falsos. Parece válido, mas é uma fraude contra a própria essência daquilo que foi criado para ser sagrado. As Escrituras relatam muitos episódios que mostram como a fornicação trouxe ruína espiritual e social. No livro de Gênesis, lemos sobre os filhos de Jacó que se envolveram com mulheres estrangeiras sem aliança, gerando conflitos e desonra. No tempo dos juízes, Israel repetidamente caiu em pecado sexual com povos vizinhos, o que os levava não apenas a laços carnais, mas também à idolatria. Cada ato de fornicação era mais do que prazer ilícito. Era um portal aberto para a corrupção da fé e para a perda da identidade espiritual. Paulo, em suas cartas, foi incisivo sobre o tema. Aos Tessalonicenses, ele escreveu: "Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra." A palavra vaso aqui se refere ao corpo humano. Ele deve ser tratado com dignidade, porque é a morada do Espírito Santo. Quando uma pessoa se entrega à fornicação, ela não apenas peca contra Deus, mas contra o próprio corpo, corrompendo aquilo que deveria ser templo de santidade. Há ainda um aspecto espiritual profundo. A fornicação cria laços invisíveis chamados laços de alma. Quando duas pessoas se unem sexualmente, mesmo sem aliança, tornam-se uma só carne. Essa união deixa marcas no espírito, que podem gerar sentimentos de vazio, tristeza, insegurança ou dependência emocional. Muitos carregam em silêncio feridas de relacionamentos passageiros, sem perceber que essas dores são fruto de uniões sem propósito, contrárias ao plano de Deus. Além disso, a fornicação frequentemente abre portas para outros pecados. O prazer momentâneo se transforma em vício, a busca pelo proibido em estilo de vida, e em pouco tempo, a consciência já não distingue o certo do errado. Foi assim em Corinto, cidade conhecida por sua imoralidade, onde os templos pagãos ofereciam prostituição como culto. Por isso Paulo precisou lembrar à igreja: fugir da fornicação não era um conselho, mas uma ordem urgente, pois aqueles que insistiam neste pecado se afastavam da herança do reino de Deus. O exemplo dos israelitas no deserto quando se prostituíram com mulheres moabitas também é marcante. Um simples ato de fornicação se transformou em idolatria e resultou em morte para milhares. Isso mostra que a fornicação nunca é isolada. Ela sempre traz consigo cadeias espirituais e consequências maiores do que se imagina. Hoje, embora o mundo moderno tente normalizar o sexo fora do casamento, a palavra permanece imutável. O Criador não muda. O que ele estabeleceu no Éden continua válido. A fornicação é um pecado porque quebra o pacto sagrado da intimidade e desonra o corpo, que foi feito para refletir a glória de Deus. A fornicação é mais do que um deslize moral. É um desvio espiritual que afasta o homem da presença divina. Ela cria laços de alma, destrói a dignidade do corpo e abre caminho para a idolatria. Por isso, os profetas e apóstolos foram tão firmes ao advertir contra ela. O segundo pecado sexual, adultério.
O adultério, muitas vezes subestimado nos dias atuais, é um dos pecados sexuais mais destrutivos descritos na Bíblia. Enquanto a fornicação envolve a busca de prazer fora do casamento, o adultério fere diretamente uma aliança já estabelecida. Ele quebra promessas, destrói confiança e deixa cicatrizes profundas, não apenas no cônjuge traído, mas na própria alma do transgressor. Provérbios 6:32 adverte: o que adultera com a mulher alheia, destrói a sua própria alma. Não se trata apenas de um erro moral, mas de uma devastação espiritual profunda. O adultério atinge camadas da vida que vão muito além da carne. Ele corrói relacionamentos familiares, abala amizades, contamina o ambiente social e rompe a harmonia espiritual de uma comunidade. A Bíblia relata que até reis e homens de grande fé caíram nesse pecado, como o exemplo do rei Davi, que permitiu que seus desejos levassem à morte de Urias e à destruição de seu próprio lar. O adultério, portanto, não é apenas uma questão de ação física, mas de decisões que reverberam em gerações. Paulo ensina em Hebreus e nas Epístolas que a fidelidade é essencial para viver uma vida de santidade. A traição no casamento não destrói apenas o vínculo humano, mas também cria uma barreira espiritual, separando a pessoa da presença de Deus. Cada ato de adultério cria uma corrente de culpa, vergonha e arrependimento que pode se prolongar por anos. Muitos acreditam que a reconciliação é impossível, mas a Escritura nos mostra que, embora o pecado seja grave, o perdão divino pode restaurar até mesmo os lares mais despedaçados, desde que haja arrependimento genuíno. O adultério não se limita apenas à relação física. Pensamentos impuros, desejos secretos e fantasias não confessadas também são formas de traição. Jesus deixou isso claro em Mateus 5:27 e 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Assim, o pecado começa na mente e no coração, antes de se manifestar no corpo. A dor causada pelo adultério é profunda. Quem é traído enfrenta sentimentos de rejeição, humilhação e perda de confiança, não apenas no parceiro, mas muitas vezes em si mesmo e até em Deus. Esse pecado cria um ciclo de sofrimento que pode afetar a saúde emocional, mental e espiritual de todos os envolvidos. A Bíblia descreve que o perdão é possível, mas a restauração exige esforço, oração e compromisso com a mudança, pois as feridas podem ser profundas e duradouras. Além disso, o adultério abre portas para outros pecados. Muitas vezes ele se conecta à mentira, à manipulação e ao egoísmo. Quando alguém escolhe trair, está afirmando que seus desejos imediatos valem mais do que a aliança sagrada estabelecida diante de Deus. Este é o motivo pelo qual a Escritura enfatiza tanto a importância da fidelidade conjugal e da integridade moral. Na sociedade moderna, o adultério ainda é tratado com naturalidade, muitas vezes romantizado ou minimizado em filmes e mídias. Porém, a Bíblia nos lembra que este pecado é devastador e gera consequências permanentes, espirituais e físicas. As relações nunca são mais as mesmas, e a alma do transgressor carrega marcas que podem durar uma vida inteira, se não houver arrependimento e busca por restauração divina. Vemos que o adultério é mais do que uma ação isolada. Ele destrói lares, contamina corações, cria feridas espirituais e gera efeitos em cadeia sobre famílias e comunidades. A gravidade desse pecado não pode ser ignorada, e compreender suas consequências é vital para viver uma vida de pureza e fidelidade. O terceiro pecado sexual, pornografia. A pornografia é talvez o pecado sexual mais insidioso e moderno que a Bíblia adverte, mesmo sem ser mencionada com termos atuais. Enquanto fornicação e adultério são pecados antigos, a pornografia surge como uma tentação silenciosa e constante na vida de milhões. Ela não exige contato físico, mas provoca destruição espiritual, emocional e até física de quem a consome. É uma armadilha que começa como curiosidade,
passa pela ilusão de prazer e termina corroendo a alma, os relacionamentos e a fé. O perigo da pornografia está em seu efeito cumulativo. Pequenas exposições se transformam em vícios, criando laços invisíveis que prendem a mente e o coração. Como a Bíblia ensina, o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Cada ato de indulgência em imagens ou vídeos imorais não é apenas um ato de prazer passageiro, mas uma violação profunda da santidade do corpo e da alma. A pornografia transforma o prazer em escravidão e o desejo natural em corrupção. Além disso, a pornografia distorce a visão sobre relacionamentos, amor e intimidade. Ao invés de construir conexões saudáveis, ela cria expectativas irreais, promove objetificação do outro e torna difícil estabelecer vínculos reais e duradouros. Casamentos e namoros sofrem porque o coração e a mente de quem consome pornografia começam a se afastar da realidade, da empatia e do compromisso verdadeiro. A comunicação entre cônjuges enfraquece, a confiança se perde e, aos poucos, a família inteira é afetada. A Bíblia nos ensina que a tentação sempre existirá, mas que resistir é essencial para a preservação da santidade. A pornografia, ao contrário, transforma o que poderia ser uma força para o bem em destruição silenciosa. Muitas vezes, quem cai nesse pecado se sente isolado, envergonhado e incapaz de buscar ajuda. Essa vergonha fortalece o vício e cria um ciclo difícil de quebrar sem intervenção divina, orientação e suporte comunitário. Outro efeito devastador da pornografia é a perda de tempo e energia. Momentos preciosos que poderiam ser investidos em oração, estudo, crescimento pessoal ou relações saudáveis são desperdiçados em busca de prazer efêmero. Esse pecado age silenciosamente, minando sonhos, diminuindo a motivação e corroendo a integridade moral e espiritual. Como resultado, muitos perdem oportunidades de servir, amar e viver plenamente, porque estão presos a hábitos que alimentam sua própria destruição. Além do impacto pessoal, a pornografia tem efeitos sociais significativos. Ela aumenta a infidelidade, gera expectativas irreais sobre sexo, promove a exploração e abuso e enfraquece a compreensão do que é amor verdadeiro. Famílias são desfeitas. Filhos crescem em ambientes corrompidos e o sentido de santidade da vida sexual é destruído. A pornografia não é apenas uma escolha individual. Ela cria uma cultura de destruição que contamina corações, mentes e sociedades inteiras. A Escritura nos mostra que a restauração é possível, mas exige coragem, arrependimento e ação. É necessário reconhecer a gravidade do pecado, buscar apoio espiritual e psicológico e resistir com firmeza. Orar por libertação, construir hábitos saudáveis e fortalecer a fé são ferramentas essenciais para superar essa tentação. Cada passo em direção à pureza é um passo de vitória espiritual, trazendo liberdade para a mente, o coração e a alma. Neste ponto, entendemos que a pornografia é o pecado sexual mais perigoso do nosso tempo, justamente por sua sutileza e persistência. Ela destrói vidas, corações e famílias, e seu impacto espiritual é profundo. Porém, com discernimento, fé e suporte adequado, é possível recuperar a integridade, reconstruir relacionamentos e restaurar a pureza. Chegamos à parte final desta jornada sobre os pecados sexuais que a Bíblia condena. Depois de entender a gravidade da fornicação, do adultério e da pornografia, é hora de refletir sobre como podemos viver de maneira que honre a Deus e proteja nossa alma, nossos relacionamentos e nossa mente. Estes pecados não são apenas erros, mas feridas espirituais profundas que, se não tratadas, podem marcar gerações. Porém, há esperança, e é essa esperança que queremos compartilhar agora. O primeiro passo é o arrependimento genuíno. Reconhecer o pecado é fundamental, mas não suficiente. Precisamos sentir a gravidade da transgressão, mas também abraçar a misericórdia de Deus. Em 1 João 1:9, a Bíblia nos lembra que,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse perdão não apenas limpa nossa consciência, mas nos dá força para resistir à tentação futura. Cada ato de arrependimento é um tijolo na reconstrução do templo que somos em espírito e corpo. O segundo passo é resistir ativamente à tentação. A tentação nunca desaparece, mas podemos aprender a controlá-la. A Bíblia nos dá ferramentas para isso. Oração constante, leitura das Escrituras, comunhão com pessoas de fé e vigilância sobre os hábitos e ambientes que nos cercam. Evitar situações de risco, substituir pensamentos prejudiciais por reflexão espiritual e buscar apoio em comunidades de fé ou grupos de aconselhamento é essencial. Resistir à tentação não é apenas uma luta contra o pecado, mas uma construção de caráter e de intimidade com Deus. O terceiro passo é restaurar relacionamentos que foram afetados. O pecado sexual não destrói apenas quem o comete, mas também os que estão ao redor. O adultério quebra a confiança do cônjuge, a fornicação deixa marcas emocionais profundas, e a pornografia distorce a visão do amor e da intimidade. A Bíblia nos chama a buscar reconciliação sempre que possível, a reconstruir laços com sinceridade e a oferecer perdão e pedir perdão. O perdão cura, reconstrói e transforma vidas. O quarto passo é proteger futuras gerações. Ensinar filhos e jovens sobre santidade, integridade e respeito à própria sexualidade é uma responsabilidade que cada adulto deve assumir. Mostrar pelo exemplo como viver uma vida pura é mais eficaz do que qualquer advertência verbal. A sexualidade, quando vivida dentro da aliança de Deus, torna-se uma fonte de bênçãos e não de destruição. Transmitir essa visão é criar um legado espiritual que resistirá às tentações do mundo moderno. Finalmente, chegamos à mensagem central. Viver uma vida de pureza não é apenas evitar pecados, mas abraçar um propósito maior. Deus criou a sexualidade como algo sagrado, e cada decisão consciente de resistir à fornicação, ao adultério e à pornografia é um passo de amor e respeito pela própria alma, pelo próximo e pelo Criador. A integridade sexual é também integridade espiritual. Ela nos permite experimentar relacionamentos saudáveis, paz interior e conexão verdadeira com Deus. E aqui está a reflexão mais profunda. A tentação sempre existirá, mas a força para vencer está disponível para todos que buscam sinceramente a Deus. A vida pode ser transformada, e o que antes era destruição pode se tornar testemunho de superação. Cada vitória sobre o pecado fortalece não apenas a fé, mas toda a existência. É um chamado para viver com coragem, disciplina e gratidão, sabendo que Deus está sempre pronto para restaurar e capacitar aqueles que se voltam a Ele. Então, se este vídeo tocou você, se despertou reflexão ou inspirou mudanças em sua vida, não pare aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente qual pecado sexual você acha mais desafiador hoje. Conte-nos qual história você gostaria de ver a seguir. Juntos podemos iluminar vidas, compartilhar sabedoria e criar uma comunidade onde a santidade e a integridade sejam valorizadas e vividas diariamente. Lembre-se, a mudança é possível, a pureza é alcançável, e cada escolha conta para a eternidade.